O tema de hoje é sobre o âmbito de proteção da dignidade da pessoa humana. Vamos começar aqui com a leitura da Declaração de Viena e o Programa de Ação, que vai dizer o seguinte: Princípios gerais. A Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos reafirma o compromisso solene de todos os Estados de promover o respeito universal e a observância e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Em conformidade com a Carta das Nações Unidas, outros instrumentos relacionados aos direitos humanos e o direito internacional. A natureza universal desses direitos e liberdades não admite dúvidas. Nesse contexto, o fortalecimento da cooperação internacional na área dos direitos humanos é essencial para a plena realização dos propósitos das Nações Unidas. Os direitos humanos e as liberdades fundamentais são direitos originais de todos os seres humanos. Sua proteção e promoção são responsabilidades primordiais dos governos. Pronto, agora vamos então entrar realmente aqui no estudo. A primeira coisa que a gente tem que relembrar é o âmbito nacional de proteção da dignidade humana. Então, vamos fazer assim. Direitos fundamentais. Que é a proteção interna dos direitos da pessoa humana. Então, a norma interna dirigida a quem? Norma interna que vai ser dirigida essa norma vai ser dirigida aos nacionais e aos estrangeiros, desde que residentes no país. Então, essa é uma orientação da própria Constituição Federal, quer dizer, uma norma fundamental do âmbito interno do nosso país, que vai dizer que essa proteção de direitos fundamentais está dirigida tanto aos nacionais quanto aos estrangeiros residentes. Visto isso, temos aqui em âmbito regional também a proteção da dignidade humana. Regional, considerando aqui o âmbito nacional. Então, no âmbito nacional, temos um âmbito global de proteção da dignidade da pessoa humana e restringindo, a gente também vai ter um âmbito regional. Então, vamos começar, pela lógica, pelo âmbito global. No âmbito global, a gente tem que lembrar da ONU, Organização das Nações Unidas. Já em âmbito regional, qual o sistema que vai fazer essa proteção em âmbito regional? Então, primeira coisa a se lembrar aqui, em âmbito que deve ser lembrado, em âmbito regional, é que essa proteção da dignidade humana, ela vai ser feita em âmbito, como eu falei, global, mas também regional.
Por que que não é feita só em âmbito global? Porque em âmbito regional, essa proteção visa a singularidade histórica de cada região. Então, esse diálogo dos direitos humanos, ele deve ter uma linguagem própria de acordo com cada cultura, ou seja, de forma intercultural. Então, vamos colocar assim, aproximação. Aproximação com as singularidades de cada região. As singularidades de cada região. E aqui, quais são os sistemas que nós temos que lembrar? Aqui não falamos em sistema melhor ou pior, mas sim, a gente tem que lembrar que esses sistemas estão fazendo um diálogo com aquilo que Boaventura dos Santos vai chamar, que na verdade é um topoi. Quer dizer, o topoi é o quê? É a ampliação do diálogo a partir de um lugar comum, de uma linguagem que pertence a cada território. Então, é uma linguagem, como eu disse, intercultural e não multicultural, o que evita com isso, por que eu falo essa diferenciação entre intercultural e multicultural? Porque vai evitar um imperialismo da cultura que a gente sabe que, de acordo com esse imperialismo cultural, essas trocas que são feitas em âmbito multicultural são trocas desiguais de cultura. Nós sabemos disso e sofremos com esse imperialismo cultural. Quer dizer, essa submissão de pensamento de que uma cultura é melhor que a outra. Então, para evitar isso, a gente tem que falar sobre direitos humanos também em âmbito regional, utilizando sempre esse topoi, esse lugar comum de linguagem. E aqui, lógico que esse lugar comum de linguagem, essa linguagem não está esgotada e sempre tem lugar para ampliação desse pensamento que versa sobre direitos humanos, mas tudo dentro da própria linguagem, da própria singularidade de cada região. Então, aqui os sistemas não são melhores ou piores, mas sim visam atender à singularidade histórica de cada região. Então, podemos citar aqui como sistema regional o sistema interamericano de direitos humanos, que tem o órgão de recomendações, que se dirige aos estados, que é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, o sistema africano de direitos humanos,
e o Sistema Europeu dos Direitos Humanos. E para fechar, vamos colocar aqui que os direitos humanos, para fechar essa parte, os direitos humanos em âmbito internacional é uma norma fundada em qual teoria? Isso, a teoria da dignidade da pessoa humana. Como é em âmbito internacional, ele visa o quê? Ele visa trazer direitos transnacionais. Então, aqui falamos em direitos transnacionais. Agora vamos para os tipos dessas normas fundamentais. E aqui precisamos antes relembrar os direitos de primeira geração. Os direitos de primeira geração, nós podemos relembrar que é um direito que tem uma ordem. E essa ordem é dirigida ao Estado. Qual é essa ordem? É a ordem do não fazer, quer dizer, o que é satisfatório aqui é um estado inerte. E aí a gente pode perceber essas normas, esses primeiros direitos fundamentais de primeira geração, também sob um aspecto histórico. Então, aqui vai falar em quê? Em um não fazer do Estado. E aí surgem direitos que vamos falar aqui, primeiramente, no direito liberdade. Direito liberdade. Lembrando daquele lema, liberdade, igualdade e fraternidade. Estamos aqui nesses primeiros direitos, que são os direitos, que é o direito à liberdade. Que são direitos que não permitem a intromissão do Estado. Então, por isso que podemos trazer aqui os direitos de expressão, reunião, propriedade privada, liberdade religiosa. Então, vamos colocar aqui que são direitos que não permitem a intromissão do Estado. São direito que não permite, é um direito que não permite, o direito de liberdade não permite a intromissão do Estado. E aqui podemos dar como exemplo, um exemplo clássico, que é o direito de propriedade, expressão, liberdade religiosa,
Agora aqui, vamos continuar com essa ideia de direitos de primeira geração e vamos falar dos direitos e imunidade. Direito e imunidade. O que seria o direito e imunidade? O direito e imunidade, quando a gente fala imunidade, eu tenho imunidade a determinada doença. Eu lembro do quê? De um sistema de defesa das células que vão combater determinada doença. Então, nós lembramos de quê? De defesa. Trazendo para o direito, a gente também pode ter essa mesma lógica de normas de defesa, quer dizer, normas que impedem determinada interferência do Estado. Então, temos normas que impedem, normas de defesa, eu acho essa palavra central, defesa, normas que impedem a interferência do Estado. E aqui eu posso lembrar de que a nossa Constituição tem essa norma imunidade, que é a imunidade à prisão. Em regra, ninguém pode ser preso, salvo flagrante ou ordem de autoridade judicial. Então, aqui a gente pode colocar essa imunidade, que é a prisão, como regra. Nós não podemos ser presos, salvo flagrante ou ordem de autoridade judicial. Então, aqui é mais que uma liberdade. Aqui nós temos o quê? Uma defesa que provém dessa norma. Agora, o próximo aqui, a gente já entra em um aspecto de intervenção estatal. E qual que é qual é esse direito que vai nos fazer lembrar do Estado atuante? Vamos lembrar dos direitos de segunda geração. Direitos de segunda geração. Que vai ter uma ordem implícita, que vai ser o quê? Estado, faça. Então, fazer estatal. E aqui, podemos lembrar do direito-poder. O direito-poder, ele vai evitar que determinada pessoa que é considerada, segundo as leis de um país, criminosa, que essa pessoa ela se torne vítima do tratamento estatal. Ou seja, que uma pessoa inicialmente que é criminoso, nós tratemos ele de forma com que ele se torne vítima do Estado. Então, é necessário algumas garantias de acesso, por exemplo, ao preso, como comunicabilidade daquela pessoa que está custodiada pelo Estado, providenciar para essa pessoa, no momento em que ela é presa, o contato com a família. Então, o Estado deve buscar os contatos, as ligações para comunicar essa família desse momento de tristeza do custodiado, e também não só com a família, mas também esse custodiado vai ter
um direito de defesa, portanto, o Estado deve comunicar também essa prisão a um advogado para que ele possa fazer a defesa. Então, aqui é um direito-poder. Então, o Estado deve garantir o quê? Já começa a garantir. Garantir, o que a gente lembra de garantir? Um fazer. Então, o Estado deve garantir vamos colocar garantir o acesso. Do custodiado. O próximo direito aqui que a gente deve lembrar é o direito pretensão. Aqui sim a gente já entra efetivamente, sem nenhuma dúvida, num direito de fazer do Estado. Aí a gente lembra dos direitos sociais, direito pretensão. O direito à pretensão, ele surge quando? Ele surge quando uma pessoa de um lado tem um direito e de outro lado o Estado deve ter o dever de prestação, o dever de prestar. Então, aqui, de um lado direito do cidadão e, de outro lado, o dever estatal ou o dever do Estado. Dever estatal. E aqui a gente cita alguns exemplos. Exemplo, direito à educação. Então, passamos aqui pelos direitos humanos, em âmbito regional. Depois falamos sobre a norma fundamental, que é uma norma que traz direitos fundamentais, uma norma interna que serve a determinados sujeitos nacionais e estrangeiros. Depois, relembramos os direitos fundamentais de primeira geração, subdividimos esse direito em direito, liberdade e direito, imunidade, relembramos os direitos de segunda geração, subdividimos esses direitos em direito, poder e direito, pretensão. Então, fica essa subdivisão de direitos liberdade, imunidade, poder e pretensão. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.